Olá, tudo bem? Eu sou o Tony Gonçalves e esse é o canal Doses de Sabedoria. Hoje eu vou falar um pouco sobre envolvimento. Conheço uma pessoa que é muito convencido, sempre ele acha que ele sabe tudo, sempre ele acha que ele é o bom. E conversando, eu muitas vezes tento mostrar para ele como funciona o cérebro e como são nossas atitudes, do que nós pensamos de nós, o que nós pensamos da vida e tal. Ele, como é muito convencido, ele se acha muito esperto e ele acha que ninguém vai ensinar coisa nova para ele, porque ele sabe tudo. Só que tem um detalhe. Eu sempre tentava falar para ele, olha, você tem que ser otimista, tem que acreditar. Não, aí, esses papos aí e tal, ele fala assim mesmo comigo. Ó, tem um detalhe, você vive se queixando dos outros e vive tomando. Não, que nada, não, mas impressionante. Nunca vi uma pessoa para perder tanto dinheiro, perder tantos negócios, dar tudo tão errado. Todo mundo com quem ele se envolve, com cartaz que ele fala que é importante, que não sei o que lá, depois, e aí, aquele negócio? Ah, porque o cara aprontou, desviou, roubou, ele está sempre sendo passado para trás. E é muito difícil a gente conversar com uma pessoa desse jeito, porque ele nunca admite, ele não muda, e ele vive entrando em fria e depois vem se queixar, né? E eu até fico quieto, porque eu podia falar, tá vendo, eu te falei, mas bobagem falar isso para ele, deixa. Aí ele conta, a gente só ouve. Pô, e aquele político lá, você vê, me levou um dinheirão e tal. Agora, ele gosta de fazer negócio com político, ele gosta de corrupção, ele gosta de dar dinheiro para alguém, porque ele acha que dá um dinheiro, o cara vai resolver, só que nunca resolve nada. É muito raro ele ganhar uma parada. Mas ele, como é convencido, ele acha que ele que é o bom, que ele que sabe tudo, né? Então, eu sempre digo o seguinte, essas pessoas que acham que sabem tudo, normalmente não aprendem coisa nova, não aceitam coisa nova, e é o que eu também digo, nada muda se você não mudar. Então, olha, ele é meu amigo já há alguns anos. E há alguns anos que eu o vejo entrar numas frias. Tem hora que eu penso, será que é verdade? Será que não é mentira? Porque, poxa vida, olha, o que ele já perdeu, já era para ele estar muito bem de vida. Hoje mesmo conversando, ele tem uma empresa e conversando com ele, ele disse que já faz 6 meses que ele não paga aluguel. Deve para quase um monte de gente. Mas de vez em quando ele vem com umas coisas que eu chego a não acreditar muito que seja verdade. Porque ele gosta de contar vantagem. Quer dizer, ele acabou de entrar numa fria, mas ele vem e conta uma vantagem sobre isso. Que ele foi muito esperto e que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas foi roubado. Então, é muito difícil. E até a grande dúvida que eu tenho com ele é que, além de tudo, ele é mentiroso. Ele é muito mentiroso. Conta umas mentiras que... Ele vive sozinho, ele é separado. E eu nunca achei homem nenhum bonito, mas se tiver algum feio, ele tá com as fichas na mão. Barrigudo, careca, baixinho e tal, né? Eu também sou baixinho, também sou meio barrigudo, só não sou careca. Mas ele tem uma cara muito, assim, né? Mas o que conta de vantagem de relacionamento com mulher, conta umas coisas que, na verdade, pelo que ele conta, nem é ele que é bom de cantada, ele é sempre cantado. As mulheres estão sempre correndo atrás dele. E cada mentira que a gente vai observando.
Então eu fico pensando, não é que eu esteja aqui para criticá-lo, mas caramba, será que as pessoas que sofrem tanta coisa assim, será que elas não pensam, ó, estou perdendo demais, deixa eu pensar no que o meu amigo me fala, né? Meu amigo fala de otimismo e tal, ele não acredita nisso. Se eu começar a ter um problema numa área que eu me ache sabido, e eu começar a ter problema, eu vou entender que eu não sou sabido nada. Que eu só pensava que fosse, mas estou vendo que não sou. Então, a gente tem que ter discernimento, tem que pensar. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu sou bom nisso? Eu, por exemplo, me meti em alguns negócios na vida e eu cheguei à conclusão que não é para mim. Eu não sei, não sirvo para fabricar nada, que eu não entendo nada de mecânica, nada disso daí. Eu tentei ser comerciante e cheguei à conclusão que eu não sou comerciante. Como que eu chego a essas conclusões? Como eu calculo para ter um lucro, mas de repente aparece uma concorrência, eu já perco assim, o controle, baixo preço e muitas vezes eu tenho prejuízo. Quer dizer, eu não tenho aquela firmeza de comerciante, que comerciante, não adianta você ir lá e falar para ele, não, teu preço está caro e tal, ele não acredita na tua conversa e mantém o preço dele. Aí eu acho legal ele não acreditar na conversa, porque ele mantém o preço e acaba vendendo. E eu, como não sirvo para ser comerciante, cheguei à conclusão que não dava, aí mudei de profissão. Tentei ser comerciante 3 vezes. Nenhuma das 3 vezes eu fui bem sucedido. Bom, cheguei à conclusão que não sou. Aí fui trabalhar numa área onde eu me dei bem, gostei, triunfei, felizmente, fiz um futuro que é hoje. Então hoje eu vivo do que eu trabalhei bastante, do que eu consegui um sucesso. Então a gente tem que buscar aquilo que a gente sabe fazer melhor. Não adianta ficar insistindo, não adianta ficar teimando, não é? E felizmente depois de... Eu tenho 83, vou fazer 84 anos daqui uns dias. Trabalhei 38 anos naquilo que eu achei que eu ia me dar bem, e me dei bem mesmo. 38 anos trabalhando na área de vendas, fui tudo na área de vendas, viajante, vendedor, chefe de vendas, supervisor de vendas, gerente comercial, fui representante comercial, então fiz tudo e felizmente em tudo eu me dei bem. Depois eu me aposentei e fui estudar e mudei de profissão, fui ser psicanalista. Me dei felizmente também muito bem. Aí já nem tanto ganhar dinheiro, não isso. Mas a minha profissão, feita com prazer e consegui ajudar muita gente, bastante gente, a resolver seus problemas. Nisso eu fui bem sucedido. Qual era meu objetivo? Era ajudar pessoas. Consegui ajudar bastante gente. E aí muitas pessoas demonstraram gratidão, mas eu não esperava que demonstrasse gratidão. Só eu perceber que ajudei as pessoas foi ótimo, foi muito bom. Então, eu posso me considerar uma pessoa de sucesso, mas é tal negócio. Quando eu percebi que tal negócio não era bom para mim, vamos mudar, vamos partir para outra. Não adianta você ficar insistindo. Eu tive um outro amigo que era comerciante, metido a esperto como comerciante. Também, agora faz muito tempo que eu não o vejo, nem sei mais o que ele fez da vida. Mas ele também, ele não tinha paciência para esperar um negócio ficar bom. Então ele se metia em fazer negócio bom, loja bonita. Ele gostava muito de acessórios para automóvel, então montava umas lojas e tal. Só que ele se metia muito em dívida para ter tudo na loja. E as coisas não giravam tão rápido e de repente lá estava ele com problemas com cartório, perdendo crédito.
Depois ele foi ter supermercado também, tá? Foi a mesma coisa. Depois ele teve frota de táxi também, né? E perdeu tudo. Mas esse daí, ele tentava mudar de ramo e nunca dava certo, nunca deu certo. E uma vez ele chegou a me pedir para emprestar o meu nome para ele. Pô, você tem um nome e tal, e eu tô ruim. Pô, você acha que eu ia emprestar meu nome para ele, sabendo que ele só se dava mal, que ele vivia se afundando, abria firma, não conseguia manter firma, saía com dívida, ele andou pondo algumas pessoas em fria, e ele então ficou meio chateado, porque eu não cedi meu nome para ele e ele se afastou de mim. Nunca mais soube dele, nem sei que caminho ele tomou. Era um cara esperto, simpático e tal, mas não tinha paciência, ele queria ficar rico logo. E um dos grandes segredos do empresariado é você ter paciência, você ter calma, você esperar as coisas darem certo. Ele não esperava e sempre era muito afoito para fazer compra, para ter mercadoria na loja. E aí eu tenho uma programação aí que eu ensino pessoas a fazer coisa que eu não soube. Então alguém pode falar, pô, como que você pode ensinar bem? Exatamente, eu ensino baseado naquilo que eu vi que estava errado. E eu tenho feito isso para algumas firmas. Eu já tive 3 firmas para as quais eu trabalhei fazendo uma orientação comercial, orientação de estoque. Tudo que eu percebi que eu fiz errado, eu fui estudar como seria o certo e sei fazer hoje. Só que você poderia falar assim para mim, e por que você não faz? Porque eu sei das minhas fraquezas. Não adianta a gente saber técnicas. Não adianta, técnica não. Você tem que ter técnica, mas você tem que ter um conhecimento. Eu pego um jogador de futebol e ensino tudo para ele. Tudo, tudo. Mas se ele não for naturalmente bom de bola, ele nunca vai ser um craque. E comércio é a mesma coisa, e outros ramos a mesma coisa. Por exemplo, todo mundo já conheceu alguém que estudou para ser advogado. Tentou, não deu certo, mudou, foi para outra profissão. Tentou, não deu certo, foi para outra. Eu, por exemplo, não só clientes, mas conheci algumas pessoas. 3, 4 faculdades e não dava certo. Por quê? Porque além de não ter o dom, também não tinha paciência de esperar. Quando você vai se estabelecer, você tem que fazer planejamento, você tem uma porção de coisas, você tem que ter uma retaguarda, você tem algumas coisas que você precisa. E entre elas, você precisa ter muita calma. Então, por exemplo, ele ia num fabricante, então o fabricante fazia uma promoção, dava para ele, olha, eu te dou um preço bom, você me compra tanto. Ele nem sabia se aquilo vendia ou não, comprava. E depois ficava fazendo promoção, não conseguia vender, começava até a vender mais barato do que ele pagou. Prejuízo? Por quê? Afoito nas compras. Então, quando eu fui trabalhar em vendas, aí eu não tinha o problema de saber comprar e vender, mas eu sabia vender e sabia orientar as pessoas. Olha, faz um estoque disso, você vai comprando isso daqui, você vende 10 peças dessa por mês, compra 12, 13 por mês. Quando chegar um determinado tempo, você tem mais do que aquelas 10 que você compra, aí você pode fazer uma promoçãozinha, não compra e só vende aquilo que capitaliza. Por exemplo, eu trabalhei com posto de gasolina, então eu pegava um posto de gasolina que vendia em média 100 mil litros por mês, ou seja, vendia uma média de 3 mil e poucos litros por dia. Então você vende quanto? 3.500 litros por dia, compra 3.700 litros por dia, fecha um caminhão medindo isso. Mas eu vendo só 3.500. Exatamente, você vai fazendo um estoque. Quando vinha um aumento, ele estava com os tanques mais ou menos cheios e ele tinha pago o preço antigo e vendia pelo preço novo.
Ele ou eles, os que eu orientava. Então muita gente, pô, tem umas boas dicas e tal, né? Essas coisas eu aprendia, quer dizer, aprendia a teoria, na prática eu não ia me dar bem. Eu não tinha tino comercial, eu tinha uma visão de negócios. E aí ajudei algumas empresas, eu tive alguns clientes que eu orientei bastante. Orientar vendedores, era uma coisa que eu gostava muito, orientar a equipe de vendas. Bom, eu fui gerente de vendas, fui supervisor, fui chefe de vendas, né? Criei departamentos de vendas, criei filial para uma grande multinacional e eu fui a Salvador e criei uma filial para essa empresa em Salvador. Para uma outra, que inclusive é até do governo, eu criei uma filial em Bauru, eu que fui lá criar, estudar mercado e tudo mais. Então, eu trabalhar para mim como comerciante, aprendi que não ia dar certo. Mas eu fazer esse trabalho para a empresa, eu fui bem sucedido. Ganhei prêmio, não só prêmio em dinheiro, e não só prêmio da empresa para a qual eu trabalhava. Eu ganhei um prêmio ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Em 1980, eu ganhei o prêmio de um dos 10 melhores do Brasil. Então, o que é isso? É entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. E fazer melhor o que eu posso. E não ficar quebrando cabeça naquilo que para mim não ia dar certo. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas, o que eu tento ajudar as pessoas, é com isso. E, felizmente, tenho me dado bem. Me dei muito bem nessas empresas para as quais eu trabalhei em 4 multinacionais, uma holandesa, uma americana, uma canadense e uma alemã. E eu fui bem sucedido em todas elas. Fui bem sucedido na minha vida profissional. Então, eu acho que eu entendi. A gente tem que entender isso. Eu tenho a teoria, mas na prática eu perdi o controle. Aí entra o lado emocional. E quando eu fui trabalhar para as empresas, eu não sofri o problema do emocional. Eu não tinha o emocional para me derrubar. Então é isso aí. Por isso eu posso dizer que eu tenho capacidade para ajudar as pessoas naquilo que eu não tive sucesso. Então daí, se você não se deu bem, como que você vende? Exatamente por isso. É aquela velha história do aprender a cair para saber como levantar. É por aí, é mais ou menos isso. Depois fui ser psicanalista e aí usava tudo que eu aprendi na vida para tentar ajudar as pessoas. E felizmente, 20 anos de psicanálise, também, felizmente, bem sucedido. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Não me considere convencido, não. Não estou querendo mostrar que eu sou bom. Só estou querendo mostrar que eu posso vender meu peixe. E quem quiser comprar, o meu peixe está à venda. É isso aí. Boa noite. Tudo de bom. Bom descanso e muito sucesso. Tchau, bom fim de semana. Tchau.